E aí, família tricolor, amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, você, amigos, amigas, torcedores de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo. Sono monstro, gravar de madrugada tá osso. Mas agora eu tô gravando, são 7h15 da noite, então hoje a gente fica com as novidades do São Paulo. Eu queria falar para vocês muito hoje sobre uma reportagem que saiu no portal UOL sobre a história de SAF no São Paulo, os motivos que fizeram, por exemplo, o grupo City escolheu o Bahia e não escolheu o São Paulo. Tem muito a ver com aquilo que a gente sempre falou aqui nesse canal sobre a dificuldade do São Paulo de virar uma sociedade anônima, de aparecer um investidor. Vamos falar bastante sobre isso, tá bom? Antes, só um recadinho do OneFootball, meu melhor aplicativo de futebol para celular. Baixe, assista o Campeonato Alemão totalmente de graça. Todos os jogos você assiste de graça, sem pagar absolutamente nada, nem pelo aplicativo, nem para assistir os jogos da Bundesliga de graça. Então não perca tempo, baixe. Você tem os... Fala, a Bundesliga tem todos os campeonatos, todas as informações do seu time, não é só para São Paulino, óbvio que não. Então baixa, está no primeiro link da descrição, você clica, baixa o futebol aí no seu celular, para você acompanhar um esporte que a gente mais ama, de uma maneira bem legal, divertida e de graça. Então não perca tempo, tá bom? No vídeo da manhã a gente falou sobre a lista de reforços, né? Os 12 jogadores, a gente falou dos 6 primeiros. E a maioria concordou comigo, que eu vi nos comentários, da decepção, a maior decepção dessas 6, dos 6 que mais jogaram. E no vídeo de amanhã, meio-dia, a gente fala sobre os 6 que menos jogaram, dos 12 reforços, tá bom? A gente fazendo aquele esquema que eu tô pedindo até a sua compreensão nessas semanas aí, no vídeo da manhã a gente faz escolhe um tema, né? E no vídeo da noite a gente traz as informações, tá bom? Nesse momento, o basquete do São Paulo decide o Campeonato Paulista, tá jogando agora, nesse momento, no ginásio Pedrocão em Franco, o terceiro jogo da final do Paulista de basquete. São Paulo perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo. Nesse momento, ó, tá 21 para Franca, a 12 para o São Paulo. Eu tô assistindo aqui, tá passando na Band Esportes e na internet também. Eu tô assistindo aqui, todas as bolas de 3 pontos de Franca eles acertaram. E o São Paulo acho que acertou uma até agora. Incrível, incrível. O aproveitamento de Franca, todas as bolas de 3 pontos caíram. Então, nesse momento, ó, no primeiro quarto, faltando 2 minutos e 25, Franca tá com 21 pontos, o São Paulo tá com 12. No vídeo de amanhã eu falo para vocês o resultado, tá bom? E o Sub-20 do Alex jogou hoje pela segunda partida das quartas de final do Campeonato Paulista e perdeu da Ponte Preta por 1-0. O jogo foi em Campinas. Só que, como o São Paulo havia vencido o primeiro jogo por 3-0, jogando lá em Cotia, se classificou para a semifinal. Corinthians e Ferroviária decidem quem será o adversário do São Paulo. Os dois times estão jogando neste momento. Na quinta-feira, a partida estava marcada para agora às 7 da noite. Então, no vídeo de amanhã, eu também já dou o resultado para você, quem que o São Paulo vai pegar na semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, o time do Alex, que foi desclassificado do Campeonato Brasileiro e luta aí para pelo menos chegar nas finais e conquistar esse título do Campeonato Paulista, tá? Deixa eu falar rapidinho para vocês aqui sobre essa história que surgiu do Gatito, né? Tem surgiram alguns buchichos aí que o São Paulo estaria interessado no Gatito do Botafogo. Não vai para o título do vídeo, porque para mim aquela velha e boa cortina de fumaça, porque não vai contratar agora, ainda está no final do Campeonato Brasileiro. O São Paulo contratou 2 goleiros, contratou o Jandrei e contratou o Felipe Alves, então para mim aquela velha e boa cortina de fumaça. Então não vai para o título do vídeo. A informação que eu fui apurar que o São Paulo estaria monitorando, como está monitorando 450 jogadores. Você monitora a Gisele Bündchen e namora com a Regina Casé. É a mesma coisa, é o mesmo... Você monitora o Cristiano Ronaldo e traz o Chimbica do Vila Churupita. É a mesma coisa, então não vai no título do vídeo, não vou falar sobre isso. Mais pra frente, quando abrir janela, quando tiver o mercado aquecido, nem quando abrir janela, quando o mercado tiver aquecido, quando acabar o campeonato, quando se decidir aí sobre pagamento de jogador, sobre dívida, sobre planejamento, a gente fala sobre possíveis nomes aí que podem chegar no São Paulo no ano que vem. Não conto com nenhum medalhão, como o próprio diretor de futebol do São Paulo falou, como o próprio treinador do São Paulo falou, então não vou ficar fazendo especulação aqui, porque senão a gente fala só disso, a gente não tem outro assunto para falar, só fala sobre especulação, porque é sempre assim, né? O momento ruim do time sempre aparece no dia seguinte de uma derrota, geralmente vergonhosa, aparecem 3, 4 nomes aí que causam burburinho e a torcida esquece os verdadeiros problemas do time. Sobre o time, a grande novidade para a partida contra o Palmeiras deve ser o Ferrarese, porque o Léo está suspenso, reforço para o São Paulo e
desfalque para o Palmeiras, e o Diego Costa está com uma lesão no joelho, não se recupera e não deve jogar. Então o Ferrarese, que tem poucas oportunidades, deve ser titular. Amanhã, a partir de amanhã, a gente fala mais sobre os dois times, né? E também já começa a falar sobre o Palmeiras, o nosso adversário, no próximo domingo, no Allianz Parque, no Clássico, que está muita gente preocupada, muita gente com medo do São Paulo levar uma goleada. Bom, a partir de amanhã a gente fala mais sobre isso, tá? Tem sexta e sábado para falar, tem bastante tempo para falar sobre isso. Rogério Ceni, no dia 13, hoje, no dia 13 de outubro, completa um ano à frente do São Paulo. Ele chegou depois que os jogadores derrubaram o Crespo, né? O Crespo foi campeão paulista, depois quase caiu no Campeonato Brasileiro. Os jogadores se acomodaram, na minha maneira de ver, e derrubaram mais um treinador, como já haviam feito com o Cuca, com o Mancini, com o próprio Diniz, que eles contrataram, depois demitiram. Então o Rogério Ceni chegou, para mim tem uma trajetória de altos e baixos, tem alguns méritos, mas depois da vergonha que aconteceu na Argentina, eu considero o trabalho do Rogério Ceni ruim, muito mais negativo do que positivo. Se ele tivesse conquistado o título, com certeza eu mudaria de opinião, porque para mim futebol é como na vida, é resultado. Não adianta nada você chegar em final e não ganhar, fazer campanha com mais posse de bola e não ganhar, e não conquistar título. É a mesma coisa que você ser o melhor vendedor da sua empresa, o mais perfumado, o mais bonito, o mais bem vestido, que usa coque samurai e não vende porcaria nenhuma. Para mim tem que ter resultado. Então, depois da campanha, da vexatória derrota na final da Sul-Americana, eu acho o trabalho do Rogério Ceni ruim, mas ele vai ficar no São Paulo, ele vai ficar, e nessa segunda passagem o Ceni tem 80 jogos com o São Paulo, 36 vitórias, 22 empates e 22 derrotas. Então, os números mostram que é uma campanha bem mais ou menos, principalmente depois do que aconteceu na final da Sul-Americana, também na final do Paulista, também semifinal de Copa do Brasil, o próprio desempenho no Campeonato Brasileiro, teve alguns bons momentos, aquele primeiro jogo da final contra o Palmeiras, algum outro jogo bom, se classificaram na Bacia das Almas aí na Copa do Brasil e na própria Sul-Americana, mas vai ficar, a diretoria já falou que quer, ele disse que quer, vai ficar, será o técnico do São Paulo no ano que vem. E aí a gente cai num assunto que eu queria muito falar para vocês. Toda vez que vocês me perguntam, Barolo, a saída para o São Paulo é virar SAF. SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, né? Virar uma empresa, SAF, chegar um investidor. E eu sempre respondo para vocês, ou no Instagram, ou nas conversas que eu tenho com os São Paulinos na rua, nos próprios comentários, nas redes sociais, eu sempre falo que é muito difícil que isso aconteça. Eu não acho que o São Paulo nunca, pelo menos nos próximos 10 anos, não vai virar SAF, porque as pessoas que estão lá não vão abrir mão do poder. Esses caras que estão no poder no São Paulo há mais de 10 anos não vão abrir a mão desse poder, não vão largar o osso. O que a gente vê é justamente o contrário, esses mesmos caras querendo se perpetuar no poder, como foi agora essa manobra do Júlio Casares para tentar a reeleição. Para ele, o mesmo grupo político que comanda o São Paulo há anos, continuar no poder. Eu sempre respondo isso. E hoje, uma reportagem do portal UOL, assinada pelos jornalistas Danilo Lavieri e Thiago Braga, conta os motivos, por exemplo, só do Grupo City, porque o Grupo City escolheu Bahia e não escolheu São Paulo. Teve até conversa, o Grupo City analisou, e aí essa SAF no São Paulo não prosperou, não vingou por alguns motivos. Segundo a reportagem, um dos motivos seria grana. O Grupo City estaria disposto a investir R$1 bilhão em 15 anos, o que até o próprio Grupo City achou pouco para colocar esse dinheiro para o São Paulo. Para o Bahia, tudo bem, uma quantia razoável para o Bahia, mas para o São Paulo, até o pessoal do próprio Grupo City achou que era pouco. Outra coisa, a folha salarial. No Bahia, a folha salarial deve ser em torno de R$120 milhões por ano, mais ou menos 12 milhões, 10 milhões, de 10 a 12 milhões por mês, o que não cobre a folha do São Paulo atual do São Paulo. Então, essa questão também pesou para o Grupo City não fechar uma SAF com o São Paulo. E outra, é aquilo que a gente vem falando, o próprio Grupo City chegou à conclusão que para desmantelar essa estrutura do São Paulo, que para mim é podre, com conselheiros, esse esquema de eleição, esse esquema do poder concentrado na mão de Casares, de diretores e de conselheiros, o Grupo City entendeu que era muito difícil você modificar esse sistema para que chegue um investidor que vai querer opinar, que vai querer mandar. Então, gente, é aquilo que a gente sempre falou aqui. Não vai acontecer.
Ah, a saída é virar SAF. Eu até concordo com você, acho que poderia ser uma alternativa, mas com essas pessoas que estão no poder no São Paulo há anos, isso não vai acontecer. A gente pode tirar o nosso cavalinho da chuva, eu duvido que o presidente Casares, a diretoria, os conselheiros cogitem a possibilidade de trazer um investidor, virar sociedade anônima, porque o investidor, mesmo que apareça uma Leila da vida aí, com grana, vai querer dar grana e os conselheiros não vão querer que ela opine nas contratações, no clube, no futebol. Então, gente, eu acho muito difícil essa própria mentalidade do São Paulo que eu falo para vocês, né? E ao mesmo tempo que a gente critica, também na crítica vem embutida uma solução, né? Quando a gente fala de cobrança, quando a gente fala de mimo, quando a gente fala, a gente está apontando caminhos. E o caminho da SAF é um. Só que, infelizmente, essa estrutura do São Paulo, essa mentalidade do São Paulo que precisa ser mudada, isso também é uma sugestão de mudança, né, de alternativa, essa mentalidade que já foi marca registrada do São Paulo, infelizmente, e não por coincidência, não é mais. E não por coincidência, o São Paulo atravessa, entra ano, sai ano, crises e mais crises e mais crises, e não consegue sair do fundo do poço onde se encontra. Quero muito saber a sua opinião. Primeiro comentário fixado no XBet. Você clica, usa o código promocional Barolo. Se inscreva no canal, deixa o like se você gostou do vídeo. Amanhã a gente volta meio-dia com a lista dos outros 6 jogadores e com o resultado do basquete. Nesse momento, ó, segundo quarto, faltando 8h57, Franca 25, São Paulo 19. São Paulo deu uma encostada. Eu falo o resultado para vocês amanhã. Espero vocês amanhã meio-dia. Momento Maguila, um abraço para o Bruno Henrique de Piracicaba, em São Paulo. Eric Gabriel de Londrina, no Paraná. E para o Diogo Leoncini, de Ribeirão Preto, também em São Paulo. Obrigado, viu, gente? Deixe seu like, se inscreva no canal para você concorrer à camisa. Quando a gente chegar a 470 mil inscritos, você ganha o presente da São Paulo Mania aqui, amigo do canal, inscrito, que comenta, que participa. Tá bom? A gente se encontra amanhã. Forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. E vamos torcer no basquete. 27-19. Encontro vocês amanhã meio-dia. Um abraço.